Oi, pessoal! Oi! Que música gostosa! Não é? Ai, foi tão gostoso colocar com musiquinha para poder ir recebendo todo mundo, né? Sim. Super gostoso. Tô vendo todo mundo entrando. Oi, pessoal, que coisa mais gostosa de estar junto de novo. Sim, mais uma semana. Mais uma semana. Oi, tô vendo todo mundo que entrou. Eu vou Sim. falar os nomes de todo mundo, vou ficar até amanhã falando oi, porque é muito gostoso estar com vocês de novo mesmo, esperando o pessoal entrar. Eu tava olhando aqui. Algumas pessoas já me avisaram que vão dar uma olhadinha só depois, porque estão trabalhando, que é um horário, né, que é um horário Que é que as complicado. pessoas já estão lentamente voltando a trabalhar. Tá. E Gabizinha, que gostoso estar com você de novo, né? Sim! Ainda mais nesse tema dessa semana aqui, ó. Nossa, com Tá certeza. presente. E a gente está vindo, né, da semana passada, onde a gente trabalhou muito essa questão do vórtex, do retorno para si, né? Então, como trazer a energia de volta, como refletir em relação aos talentos, a missão, a paixão, a direção das forças, né? Que estão dentro e que precisam, muitas vezes, elas precisam ser ordenadas de novo, né? Oiê! E, e aí foi interessante porque o que abriu dessa semana eu vejo como uma complementação do kit Mestres do Sucesso, que é a mandala da prosperidade. Né? Elas são complementares, inclusive complementares no próprio desenvolvimento de quando foram produzidas, quando foram refletidas. Olha só. E vou até contar um pouco para vocês, né? É o lado, assim, atrás do palco, né? Cenas da produção, né? Que em geral também não apareceu nem no livro. Você sabe que é interessante, né? O Nem no livro fica livro. pronto, você fala, gente, mas olha, poderia ter aberto esse capítulo, esse outro livro. Aquela situação já está assim quase sendo preparado o próximo livro, né? Olha aí. É porque são muitos detalhes nesse processo, não especificamente da produção, porque da produção eu acho que assim eu realmente descrevi tudo aquilo que é importante. Mas na parte da educação, da educadora, não da produtora de essências, mas do lado da formatação, sempre tendo em vista a questão do fitness e da educação. Né? E foi entre 2005 e 2007, né? Que foi uma época muito intensa de idas para o exterior e eu ia eu cheguei aí 4 vezes por ano para Praga, para a Eslováquia. E nesse processo das viagens,
eu comecei a fazer uma perna com Londres. E Londres, naquela época, eu lembro muito de 2007, tinha um barco. E nesse barco, né, na beira do Thames, então, assim, aquela coisa bem super glamurosa. Nesse barco se reuniram muitas cabeças pensantes, né? Então, todos os dias a gente ia para lá e era uma reunião muito ligada ao novo movimento do empreendedorismo. Então, muitas pessoas vindo do mundo corporativo, largando o mundo corporativo e buscando um caminho próprio da construção, né, desse desenho de vida a partir dos seus talentos, suas paixões e direção de vida. E ali aconteciam conversas muito intensas, desde o xamanismo, a relação do xamanismo com a ciência, com a física quântica, com a biologia quântica, o empreendedorismo em si. Então, todas essas vertentes fervilhando naquele barco, né? E nessa época, um pouquinho antes, eu conheci a Bea Benkova na Eslováquia, e nós temos uma parceria desde então em relação aos grupos. Ela tem um instituto chamado Extraordinary Women, agora já é Integral Women, os nomes já foram se transformando, mas o cerne, né, desse instituto é trazer, né, especialmente as mulheres que estão vindo desse universo corporativo e vindo também de um momento de vazio, né? Muitas mulheres em processos sabáticos. Então, tendo largado um emprego, em geral, no mundo corporativo, isso é uma intersecção em comum na maioria dessas mulheres. E que tipo de mundo, a partir do profissional, mas integrando a sua questão pessoal totalmente em sinergia com o profissional, que tipo de mundo essas mulheres querem construir até hoje, né? Então, eu sou mentora, uma das mentoras. Nós temos vários mentores, são vários profissionais de áreas distintas do mundo, onde a gente faz todo um trabalho com esses grupos, né? E as essências entrando na questão da verdade. Porque o que acontece quando você faz um trabalho de coaching com essência ou sem? Não sou fundamentalista, todo mundo sabe disso. Não estou aqui dizendo que se não tomar essência não vai evoluir. Vocês sabem que não é isso, mas tem uma questão quando a gente toma essência. Tem uma verdade que aparece, né? Então, você faz o coaching sem a essência, você tem como ir no racional, você leva que é uma beleza. Quando você acrescenta a essência, vem a vibração. Por quê? Então, e aí vem assim o porquê que eu adoro fazer esse trabalho também com as lideranças, né? Com as essências, e elas próprias sentem a diferença. Porque você, de repente, começa a vibrar o que está dentro de você e precisa integrar isso em harmonia com todos os seus corpos,
né? Pessoal, estou vendo todo mundo entrando e já está fazendo um oi assim enorme. É muito, muito feliz. Então, nesse barco, né, todos nós estávamos buscando um mundo melhor na formação das lideranças nas novas companhias, e mesmo aqueles que não quiseram sair do mundo corporativo, o que eles poderiam levar para esse mundo. Então, tanto Mestres do Sucesso como a Mandala da Prosperidade nasceu de uma efervescência, né? Eu considero Londres um dos grandes portais do mundo. Hoje já mudou, né? Já virou, já está fechando as portas, mas 2007 foi uma efervescência muito grande lá, né? Por ali se cruzaram grandes cabeças pensantes. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho visando a educação e sempre com a ideia da autogestão, né? Então, como é que a gente pode começar a partir de um conhecimento de si, né, construir esse mundo melhor que a gente acredita que pode existir, mas aonde não é da boca para fora, né? Não é só eu falar aquilo que eu acredito, é eu vibrar aquilo que eu acredito, porque esse que é o grande ponto da onde as essências vibracionais elas começam a ter uma importância muito grande. Porque a partir do nosso universo cognitivo, né, eu posso falar o que eu quiser, eu posso. Oi, amor. Eu posso discorrer sobre o assunto que for e eu estar vibrando uma outra frequência. Outra coisa. Né? Nós temos essa capacidade como ser humano, né? Nessa possibilidade cognitiva de falar o que a gente quiser, com a cara que a gente quiser, da forma que a gente quiser, mas isso não significa que nós estamos vibrando aquele discurso. Quando você associa no processo de educação, então sempre a Araretama visando a educação do ser humano, certo? Que significa isso? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O ditado popular mais perfeito que eu conheço. Porque é você pingando, você indo lá de gota em gota, você começa a entrar na integração e na sinergia do discurso com a vibração. E essa foi uma grande chave para esse trabalho nesse instituto e esse trabalho com essas empreendedoras e os empreendedores também, mas o foco do instituto sempre foram as mulheres de vários continentes trabalhando juntas, né? E justamente a partir da diversidade. E a Araretama e a Mata Atlântica se tornaram a fundação desse instituto. Né? Então, a inteligência biológica, social da Mata Atlântica passou a ser o lema daquilo, do que atingir quando essas mulheres começam a trabalhar juntas. Né? Então, toda a questão do respeito às diversas culturas, porque são várias culturas trabalhando ao mesmo tempo. E aí surgiu primeiro o Mestres do Sucesso, né? Com essa triangulação perfeita, né? Que é quem sou eu, né? Ao mesmo tempo, qual é a minha paixão, independente de eu ter nascido com esse dom ou não. E o terceiro ponto, que é a minha direção de vida.
né? Que muitas vezes não é absolutamente claro para a gente, tipo assim, nascemos e sabemos responder, mas o exercício e a busca dessas virtudes e dessas qualidades é o que é. Eu gosto de processos, né? Claro, como educadora, eu amo os processos, eu respeito muito os processos. O chegar lá, chegou lá, é maravilhoso, é um mérito divino, mas o processo é muito rico, né? E como uma amante de processos, nasceu na sequência, na mesma época, a Mandala da Prosperidade, para dar exatamente Continua. um caminho, né? E isso foi de 2007 a 2009, que foi a, Não, caldeirão. massa, né? O guisado Né? sendo preparado da Mandala da Prosperidade, porque a gente testou, trabalhou, experimentou e chegou no resultado perfeito, né? Que é essa caixinha, né? Essa chiquinha, com 4 compostas que dão o caminho, elas fazem o processo, né? E começa com criatividade, né? Então, inclusive, a primeira pergunta que eu lanço para vocês hoje é daquilo que vocês entendem como criatividade, né? Somos seres criativos, né? Como princípio, nós estamos aqui com a capacidade de poder conversar e de trocar, porque nós criamos, nossa neurogênese está totalmente presente, criando possibilidades dessa conversa. Então, somos criativos, né? Então, quando eu escolhi fazer faculdade de arte na área da educação, e não pensando em ser uma artista, foi justamente pela escolha de que o núcleo criativo do ser humano é uma das suas maiores riquezas, né? Não permitir que esse núcleo seja abafado, né? Então, permitir que ele possa estar arejado sempre, ter um espaço que ele possa se manifestar, é uma condição sine qua non de um ser humano saudável, né? Com a possibilidade de construir o seu cotidiano a partir do bem-estar, porque há uma fonte, né, que está em fluxo o tempo todo, né? E quando eu falo em criatividade, de novo, é a mesma coisa do que eu citei na semana passada. Eu não estou falando em grandiosidades, eu estou falando no cotidiano mesmo. As grandiosidades acabam sendo uma consequência desse processo. Mas é de novo, né? Quando, quando eu penso no cotidiano, que eu gosto, porque são os nossos processos, eles acontecem no cotidiano, né? Eu lembro sempre do I Ching, né? Que é o oráculo milenar chinês, e no hexagrama a preponderância do pequeno, né? A gente tem a preponderância do grande e a gente preponderância do grande e do pequeno. Então, o cotidiano é a preponderância do pequeno. Como é que a gente está? Como é que a nossa criatividade, né? Ou criar atividade, exatamente, Cássia, você é uma grande representante desse kit, né? Eu me sinto muito honrada do trabalho que você fez com ele e faz, né? Porque é como uma pedra no lago, né? E ele não se desfaz, né? São focos.
Então, como é a nossa visão? Então, uma pergunta que eu vou lançar para vocês e vocês vão responder, vão escrever, né? Quando vocês pensam no cotidiano de vocês, e como a Cássia está colocando aqui, criar a atividade, né? De 0 a 5, como que vocês... que nota que vocês dão para a criatividade de vocês no cotidiano? É só escrever a resposta aqui. Ah, ah, a Sorralha falando aqui da Cássia, e com certeza. Então, só põe a nota. Ah, só De coloca a 0 a nota. 5. De 0 a 5. Né? Então, a Fabi está escrevendo aqui, estou no momento sabático. Há 79 dias estou vivendo esse momento de criar nova visão, ter criatividade para criar nova atividade. Perfeitamente 4, Sorralha 4, Lisete, Dedê 3, Ana 4. Ok. Estão muito bem de criatividade, tá? Porque eu acho que até 3 é muito bom. Tá fluindo. Tem um exercício que eu adoro passar e ele é um dos mais antigos para se fazer. Ele não é tecnologia, porque a gente até poderia fazer 1000 coisas. Não, ele é com tesoura, tá? Cartolina, tesoura, revista, papel colorido. Pegar uma folha e se definir quem sou eu a partir de uma colagem. Né? E na folha ao lado, né, numa mesma folha, dividir em 2. Então, quem sou eu e quem que eu gostaria de ser? Tá? O que eu gostaria de mudar da minha realidade nesse momento, e fazer recortes, e cortar, e pegar revista, e se não pode, se não tem banca de jornal para pegar revista nesse momento, pega papel colorido, escreve, faz uma colagem com um monte de palavras. Isso é uma coisa que dá para fazer, inclusive, com as crianças, né? É uma atividade interessante para a quarentena. Né? Então, quem sou eu hoje e a minha visão? Porque em criatividade é muito importante a gente ter uma visão. Eu não estou falando nas máscaras sociais que a gente quer desenvolver. Né? Também não estou falando aqui que este kit foi criado como mais 100 mil propostas de programas para a gente se tornar uma mente milionária ou qualquer coisa do gênero fora. Até pode ser, mas não é. Essa não é a proposta, nem é essa a proposta em nenhum momento de Araretama com esses grupos de empreendedoras, né? A minha função sempre um desenvolvimento de como sistêmico. trazer todas essas dimensões distintas da expressão autêntica de cada uma em sinergia para que possam ser produtivas e realizar, onde as essências sempre mostram um gap. O gap daquilo que está sendo falado e daquilo que está sendo vibrado, e aí pode existir a correção desse gap, que é o grande pulo do gato, né? Então, elas fazem esse trabalho de colocar a gente à frente desse lugar onde a vibração não está acontecendo. Então, em criatividade, esse exercício da colagem, ele é maravilhoso. Dá para fazer com seu parceiro, tipo, com seu marido, dá para fazer com seus filhos, dá para fazer com uma amiga, dá para fazer com um amigo. Sozinho. Por quê? Porque é uma maneira, né? E aí vem a questão da visão.
E organização é um dos pilares desse trabalho, né? A criatividade, ela é um fluxo livre, mas quando você começa a ordenar dentro da fisiologia, né? Lembrando que o cérebro, associado ao intestino e ao coração, faz um processo sináptico, né? A partir desse tempero entre razão e emoção que nós somos seres singulares, né? Únicos nesse casamento, né? Dessa capacidade de olhar e de refletir e, ao mesmo tempo, de sentir. Quando a gente ordena esse processo, no sentido de o que está faltando aqui, né? O que está faltando aqui? Em tudo que eu estou colocando do meu momento agora, aonde que eu preciso fazer a mudança nessa folha de papel? Porque a folha de papel, a tesoura, o cortar, o selecionar aquilo que é importante para eu colocar num determinado tema, esta busca, ela ajuda já a ordenar o querer. Porque quando a gente visualiza o que a gente quer, é um grande caminho andado. O problema é o vazio, né? O problema é quando a gente está no vazio. Quem fica Então, perdido. quando a gente está no vazio, a gente tem que começar, né? É o fio do novelo. Não achou o fio? Corta um fiozinho e começa por ali. Depois emenda. Sempre tem um caminho. Né? O caminho existe, porque ninguém está aqui à toa. Né? Ninguém está aqui à toa por nada. Né? E se está por nada, vamos embora criar, então, esse desenho novo, né? Esse projeto novo. E nesse momento da pandemia, onde as pessoas estão trabalhando menos, algumas não estão podendo trabalhar, outras não estão podendo ir para poder realizar o que sempre fizeram. As crianças que eram cuspidas na escola voltaram cuspidas para casa. As crianças que eram entregues na escola voltaram entregues para casa. E as crianças que eram deixadas com acolhimento na escola voltaram acolhidas para casa. Certo? É exatamente essa relação de realidade. E casais que estavam acostumados a só se encontrar às 7 horas da noite, ficarem 3 horas juntos, irem dormir, acordarem de manhã e cada um pegando o seu rumo, de repente começaram a estar em casa juntos, no mesmo espaço. O tempo todo. Coexistindo. Então, tudo isso começou uma revolução interna do quem sou eu. Uma pessoa super acostumada a sair para a cidade, para a rua, encontrar gente, tomar um café, né? De repente, certo, está confinada no mesmo espaço. Então, como, nesse momento, né, redesenhar a própria trajetória, eu sugiro a colagem. É mais antigo quase do que como andar para frente. Mas como arte educadora, eu acho que é uma das técnicas mais perfeitas em resultado que a gente tem, e eu também gosto pela simplicidade que ela traz, né? Então, o que é importante? Quem sou eu? Né? Como eu me vejo hoje, aonde eu estou, e com todos os gaps, porque, gente, nebulosidade sobre si, vazio interno, tudo isso faz parte da própria singularidade do ser humano, né? Nós sempre teremos esse sentimento de vazio. Ele faz parte, porque nós não somos completos mesmo. Nós estamos à busca, né? A cada dia
de estar mais completo. Mas ainda somos um projeto. E nessa busca, o vazio é muito presente. A Cássia está colocando, né? Com as crianças usar massinha de modelar. Perfeito, Cá. Absolutamente. Claro, as crianças não vão cognitivamente, de repente, criar a colagem de si, mas a massinha de modelar, ela é perfeita. Também super antiga e maravilhosa. Pode fazer com palavras recortadas, se não tivermos, sem dúvida, palavras recortadas, formas geométricas. As palavras são ótimas porque você já dá o sentido a partir delas. Pode tudo, é criatividade, mas é importante ordenar, né? Então, assim, ter um propósito. Vou fazer um trabalho comigo usando os 4 pilares da Mandala da Prosperidade, onde o primeiro é a criatividade, né? A criatividade que vem com uma visão também daquilo do que você quer de você. Você sabe que pelo menos você quer estar com um sorriso de orelha a orelha. Se você não tem claro as interfaces, você sabe que o sentimento é um sorriso de orelha a orelha, certo? E não se esqueçam que quando a gente faz o firmamento emocional, a gente visualiza a gente com esse sorriso de orelha a orelha, visualizar isso é uma grande ponte para o processo. Né? Por quê? Porque quando a gente faz essa visualização e a gente traz isso fisicamente, né, a gente já começa a ter assim as gotas da serotonina e da dopamina, né, jorrando no nosso sistema. Quer dizer, enquanto estiverem fazendo o exercício, já começa uma produção de bem-estar. Com uma produção de bem-estar, a gente já começa a ter mais ideias. Quando a gente tem mais ideias, a gente passa a ter mais produção de bem-estar. E aí, neuroquimicamente, a gente vai já alimentando o processo. Eu recebi várias respostas a partir da semana passada, né? De começar a criar coisas novas ou fazer coisas que a gente tem vontade, né? Então a gente foi para a cozinha e foi começar a fazer coisas que em geral não faziam, com receitas diferentes. Então é isso. É na preponderância do pequeno, no I Ching, né? Nesse hexagrama, no nosso cotidiano, que é o que a gente está podendo fazer hoje, como que a criatividade pode vir. E é interessante porque o que tem as 3 essências presentes, certo que você nunca faz criatividade juntando exatamente, porque tem todo um processo de proporção e sempre tem uma pitada a mais nos kits, né? Daquilo que foi criado especificamente para o kit, mas o que temos presente em criatividade, soberania, revelação e araripá. Né? Trabalhar a segurança em si, deixar o campo aberto, poder abrir o campo, né? Abre o campo, né? E faz toda essa ligação com a visão do propósito de vida. Por isso que mestres do sucesso e depois seguindo a mandala da prosperidade é muito lindo como percurso complementar. Tá? Eu tenho uma dúvida. Na imagem sempre tem a suave que tá na imagem, né? Do kit. Que é a Hortência. Do kit. Mas é por causa de Eloá. Por causa de Eloá. É louco, porque eu comecei a tomar e eu fico com Eloá na cabeça. Eloá, Eloá, Eloá. Eu falo, meu Deus do céu, será que é pra eu tomar Eloá? É por causa de Eloá, ela faz parte de uma das magiquinhas. Ah, tá. Aí tem, né? Com certeza. Aí a gente vai para a inovação, tá? Por que é a segunda, né?
criatividade, aí vem inovação. Porque quando a inovação foi criada, eu sempre visualizei no cotidiano. Sabe quando uma porta fecha, o vento entra e bate uma persiana, né? O imponderável, aquilo que a gente não espera na linearidade do processo, né? Eu vou de A para B. Nada acontecerá enquanto eu for de A para B. Inovação é o imponderável. Na verdade, é o próprio coronavírus que aconteceu com todos nós, né? É o imponderável. Sim. É aquilo que você não controla do processo, mas que pode, de repente, trazer um tempero totalmente diferente para aquilo que você estava construindo. Então, e nós estamos num período, inclusive astrológico, a Suzana super falando sobre isso, que é o período do imponderável. Então, inovação cai como uma luva, para que a gente parta do princípio que o vento pode entrar a partir de uma fresta que a gente não está esperando. Vamos partir desse princípio em nossas vidas. A gente tem que partir desse princípio para não ser surpreendido e perder força. Então, no momento em que a gente abre para o pilar inovação, né? O que é aquilo que eu não percebi? Né? O que é aquele detalhe que eu nunca levei em conta, mas que agora, com mais tempo, eu posso dar mais atenção? Né? Isso mesmo, ela precisa de muita flexibilidade, sem dúvida. Mas é por isso que inovação traz Jumping Child, Mapiara e AT, né? Jumping, porque Jumping aparece quando quer, né? Jumping ele é o próprio a terra, quando quer, quando é a hora, não é quando você quer, né? É quando ele tem alguma coisa para trazer em termos de transformação. Então, o Jumping Child é muito importante em todos os processos de transformação, também porque transforma material orgânico morto em material orgânico vivo. Quer dizer, aquilo que está dentro parado, estagnado, Jumping acaba transformando em processo criativo. Está ali com a criatividade. Então, criatividade e inovação caminham juntos, né? Marupiara, porque traz muita efervescência cardíaca, mas Marupiara também é a mata renovando-se após uma devastação, né? Justamente, inusitavelmente, você olha de repente e tá aquela paisagem toda lilás e púrpura, né? Que vem como um presente depois de um momento de corte, de devastação, que Marupiara cresce em Mata Atlântica secundária. Eu acho extremamente oportuna para esse momento. Todo mundo meio que foi cortado, né? Então, né? Marupiara vem dizendo, minha gente, que nada. Simbora. Tá? Eu tô aqui exuberante, vim fazer sombra para que as sementinhas que estão potenciais na terra possam vir de novo. Olha que louco. Tá? Lembrei da live de Marupiara. De se redesenhar, de fazer o processo de se redescobrir numa nova realidade. Inovação gente, tá? Frasco básico mesmo. É fundamental. E com IAT, que é a borboleta que vem rompendo caminhos, né? Mudando as rotas para chegar mais rápido aonde precisa chegar, certo? Então, inovação vem com uma força de vida muito própria. Inovar a ação, exatamente, Cássia. É a frase
dela, né? E enquanto criatividade abre o campo, né? Mas elas estão muito juntinhas. Eu até sugiro que dá para tomar assim um dia criatividade, no dia seguinte já entra com inovação e criatividade, porque elas se alimentam muito no processo, né? Então, né, vem com um jorrar de vida nova nesse processo do redesenho de si, né? E aí uma perguntinha para vocês, né? Quanto que vocês se dão aí em inovação? Né? De 0 a 5, se for para dar nota, né, no momento atual, como é que vocês estão em relação à inovação? Vamos lá. Estou esperando aqui. Nossa, essa demorou mais. E eu estou vendo todo mundo que entrou depois. Que delícia, Dedê. Olha, temos Espanha presente, tem a Maiara aqui, que legal. Muito Misericórdia, bom. Sandra. Oi? Eu acho que eu também estou na turma do 2, Espanha do 3. presente, com Daisy. Muito legal. 3, 2. Ok. 4, 3, ok. 2 para 3, então, Fefe 3. Ok. Porque, olha, gente, quem tá com 2 tá precisando. Oi, Lulu, amor! Tentando um 3. Quem tá com 2, né? É muito importante aumentar a nota, né? Então, assim, chegar para 3,8 para 4 no quesito inovação, né? Então, fazer uma mudança nos móveis, começa fazendo mudança, sabe? O cabelo é da esquerda para a direita, começa a colocar ele no meio, muda o lado. Eu gosto das pequenas mudanças, das mudanças que a gente consegue abarcar, né? Porque a partir das pequenas a gente chega nas maiores, né? Então, muda onde corta o cabelo, onde corta o cabelo não, onde faz a risca do cabelo, coloca o cabelo para cá, faz rabo de cavalo se nunca fez, faz uma trancinha bonitinha, muda a cadeira que sempre ficou num determinado lugar, porque o corpo se habitua demais em circular no espaço e com isso nem pensa mais no próprio percurso. Olha, a Fefe mudou a cor de batom. Boa! Nossa, ótima essa! Exatamente. No mesmo, né? Então, nessas mudanças, na experimentação diferente de si, que a gente está falando aqui do pequeno, porque esse é um kit que pode ser usado como coaching, inclusive, para uma mudança de carreira, para o desenvolvimento de um novo projeto. Tá? Então, aqui, Ailô, tirei da gaveta meu projeto, o projeto de ler para as crianças, que se fosse, que é esse, né? Talvez seja outro, mas que eu achei o máximo. Então, assim, o que também está nas gavetas que é tão importante da gente, de repente, botar para ser de novo, né? Uma realidade, certo? Então, inovação vem trazer esse jato, né? E aí a gente parte para a organização. Bom, eu sou suspeita porque eu acho que o caos, ele é criativo, mas ele por si só não faz verão. Eu gosto da disciplina, inclusive tenho até uma questão para colocar para vocês que é interessante. E a nossa fisiologia comportamental gosta de rotina, né?
E é interessante que todo o processo da pandemia acabou tirando todo mundo da rotina e acabou jogando numa rotina nova, né? Então, a gente começou, de repente, a dormir até mais tarde. E o que que acontece, né? Quando você sai de um processo de disciplina e de organização, o corpo, a fisiologia quer no dia seguinte a mesma coisa. É a mesma coisa do docinho depois do almoço. Você come um docinho depois do almoço. Amanhã, se tu não der o Tá bom. docinho depois do almoço, é assim, mas cadê aquele docinho? Ah, você não me deu, então vou começar a ficar de mal com você. Isso é você conversando com você mesmo. Tá? Eu não vou te dar aquela serotonina que você tanto gosta. Gosta de oxitocina? Então eu vou te dar menos se você não me der aquela sobremesa. Foi tão A barganha ali. porque é a fisiologia. A mesma coisa é em relação a determinadas atividades, né? Então, gosta de dormir até tarde porque é gostoso, porque também é criativo, você pode ler mais coisas, faz isso uma vez por semana, mas cria uma rotina, né? Porque esta rotina é fundamental para a questão da produção, da criatividade aplicada, né? Então, você conversou sobre isso com as mães, Denise? É muito importante, tá? Então, estipula um horário de acordar, faz um pouco de meditação, faz 5 minutos de exercício físico, não precisa ser mais. Ou faz o fitness emocional, né? Então, exatamente, você já estava totalmente sintonizada. Manter a rotina e a disciplina é fundamental para qualquer coisa, qualquer projeto, inclusive inovações. Tá? Ainda mais, né? Mantém e deixa um momento onde você caminha, onde você dança, onde você fica totalmente aberto, tá? Porque é muito importante essa rotina para produzir. Eu sou uma criatura que gosta de produzir, gosta de processos, e aí o resultado a partir daí, né? Mas por causa do processo. Então, a disciplina, e aí vem, neste caso, porque depois a gente vai para sábias, né? Mas no caso da mandala da prosperidade, a organização é fundamental. E olha só que interessante, aqui temos Oyamã, Obaiti e Rudá. Tá? E é exatamente isso, sem disciplina não tem aprimoramento e é muito importante para organizar no nosso cotidiano mesmo, né? Então, o Yaman aqui vem colocar as coisas no devido lugar, né? Em organização, a hora que você começa a tomar o Yaman, é tipo assim, sabe, você olha, você fica assertivo com você. Não dá para contar historinha para boi dormir. Porque como a gente adora contar historinha para boi dormir, ai, hoje eu não vou fazer por causa disso. Ai, eu tô com dor no joelho. Ai, porque não sei o quê. Ai, mas eu tô com uma preguiça. E a preguiça é uma coisa que vai se acumulando no processo do hábito. Então, cada vez mais fica mais difícil de sair desse lugar. Então, quando organização entra como pilar, ele entra exatamente para deixar com que tudo aquilo que a gente tem vontade que possa ser, possa passar a existir, né? Que é a questão da produtividade. Então, perguntinha para vocês, qual é a nota que vocês se dão em organização? Nota de organização. Vamos lá, de 0 a 5, como é que está a organização de vocês? É bom que depois eu tenho o gráfico para correção dessa semana, né? Porque essa semana é a semana da gente trabalhar exatamente esses 4 pilares. 5, uhul! Olha que maravilha! Temos 3, temos 4, temos 5. Ok, tá bom.
É? Temos um 6. Temos 3, temos 6. Não temos nenhum doisinho e nenhum um. Veja só que Tem um 0 maravilha, aqui, né? ó. Tem até 8. Maravilha. Então, é ótimo, tá? Vocês com isso, já dá para começar a ver aonde que é importante a atenção da semana. E aí a gente entra, né, em comunicação, né, que vai ser inclusive o tema futuro. Já vamos preparar, né? Uma live só para comunicação, que é onde também a gente dá os maiores nós e a humanidade perde o seu rumo na questão da comunicação e da dicotomia que existe entre o estado interno e aquilo que você está passando para o mundo, né? E a comunicação entra aqui porque é a hora que você vem trazer a gestalt, né, do resultado do teu trabalho, desse seu projeto, né? Desse redesenho de si. Como é que você está passando isso para o mundo? Como que você organizou isso? Qual é a dose de inovação que entrou nesse processo? Né? E o quanto você está deixando... Estou indo de trás para frente, mas né, o processo não importa, né? Mas o quanto de criatividade você está deixando fluir de você. Então, a proposta dessa semana é exatamente fazer esse percurso. O spray azul, né? Ele está aí para deixar a gente no Aquaína, o Aura Leve. O Aura. Porque ele deixa em ponto de mindfulness, né? De centramento e meditação, sem deixar a gente molenga, porque não dá, né? Exatamente, comunicar é ação, né? Comunicação é exatamente a gente comunicar a ação que a gente teve a decisão de fazer, no momento em que a gente está redesenhando o nosso destino, o nosso desenho, o nosso destino. Né? E o que entra em comunicação, olha que interessante, né? É Iba, celebração e Suri. E você fala assim, Iba, que interessante, né? Iba nessa posição. Sabe? Então... Porque Iba faz aquela mediação entre excesso de energia e o medo de se expor. Vocês lembram dessa característica de Iba? Né? Ela tem aquela bromélia vermelha que rompe, né? Como uma labareda, mas que tem... Opa, chegou a Austrália agora. Tiago entrando, meu filho. Né? Então, é aquela labareda, né? De muita força. Então, em geral, aquela fisiologia daquela pessoa que quando entra tem a tendência de queimar todo mundo que está em volta, ou então aquela pessoa que tem a tendência de jamais se expor, sempre tão afável, sempre tão fofinha, e tem medo de se colocar e tal. Então, a Iba, ela faz a mediação entre essas duas forças comportamentais. Né? Com celebração, que também vem trabalhar muito a autoestima, e Suri, que é a própria, né? Fazedora de festa. Suri adora fazer parzinho, fazer festa, fazer reunião, né? É a própria neurogênese em pessoa, né? Só que a social, né? Ai, vamos fazer junto, eu quero fazer com você. Ai, olha isso, que bonitinho. Então, é a comunicação absoluta. E aí, a minha pergunta para vocês, quanto que vocês se dão de comunicação, né? Como é que vocês estão nesse quesito daquilo que é interno
e como que vocês estão expondo isso para fora. Nesse momento, não pensando que vocês já se redesenharam, né? Mas que vocês estão no processo para se redesenhar. Opa, estamos bem. Tem 5, tem 4, de 0 a 5. Né? Como que está a sinergia entre o que se sente e o corpo? O pessoal está ótimo na comunicação. Tô achando que tá assim, tipo top, né? Tá bem, ó. 5, 4, maravilha, muito bom, muito, muito, muito bom, muito bom. Então, é bom que vocês pegarem esse gráfico para tentarem trazer um alinhamento de 5, 5, 5, 5 durante esse processo da feitura da mandala da prosperidade. Tá? Então, assim, dentro do capital de tempo que vocês têm, dentro do capital de energia que vocês têm, certo? Que isso seria o 5. Bom, eu tenho isso, né? Então, eu não estou aqui dizendo que agora é para dar saltos quânticos em performance de vitalidade. Não, eu tenho um capital de tempo, eu tenho um capital de energia. Né? E quanto dentro desse capital... Né? Eu tenho que eu posso alcançar o 5 em criatividade, fazendo esse processo de onde estou e o que eu quero de mim. Isso é muito importante no início, né? Porque isso vem trabalhar a questão do propósito e a visão que você tem de si, porque isso já é um grande caminho que você... faz neuroquimicamente. Isso é muito importante. Ter a visão daquilo que você pretende de si. Não deixem de fazer isso, tá? Nesse processo. Tá? Porque é uma maneira de você já ir trazendo isso em termos do eletromagnético, daquilo que vocês estão emanando para poder vir de volta para vocês. Tá? Então, qual é a proposta? Minha proposta começa com criatividade, depois vai com criatividade e inovação, depois organização, por fim, comunicação. Vai acrescentando? Vai acrescentando. Tá? Nesta proposta, tem várias formas de tomar cada composição, cada frasco por uma semana. Tem várias formas de fazer. Eu estou mais num modelo semanal com vocês. E eu quero lançar aqui, que semana que vem eu vou escolher o dia ainda, eu vou avisar. Eu vou fazer uma abertura de campo, tá? Onde eu vou estar chamando quem quiser conversar comigo para troca de experiências. Tá? Então, Cássia Ciamana, até com todos os processos dos kits, cada uma de vocês, todas vocês têm riquezas incríveis para trocar. E as perguntas para serem feitas, porque na live, em geral, ela vai acabar já já. Vai, eu tô... Então, eu vou avisar vocês, né? E eu gostaria que vocês propusessem qual é a melhor hora para vocês, porque aí, a partir disso, eu vou escolher em que hora fazer na semana que vem, tá? Então, e aí vocês podem trazer todas as perguntas do mundo que eu vou adorar trocar com vocês e responder, tá bom? Que legal. Então, muito obrigada por estarmos aqui juntas de novo. Gabizinha, minha super querida. Muito obrigada. E todas vocês.